Na Raiz, a gente trabalha com desenvolvimento local e com empoderamento de pessoas, porque a gente acredita que uma oportunidade, que uma informação, que de repente uma forma diferente de ver um problema, ela pode mudar uma pessoa e no fim das contas são as pessoas que mudam os lugares. A Raiz foi formada em 2006 por mulheres jovens turismólogas e a gente tinha essa vontade de desmistificar um pouco o turismo como uma atividade meramente econômica. A gente queria mostrar que o turismo ele pode ser também um vetor de transformação. As pessoas acham que a transformação do turismo ela se dá a partir da materialização, né? E nós acreditamos muito que ela se dá também a partir da emoção e fazer com que esses territórios tragam de volta a sua riqueza, a sua beleza, sem querer estereotipar aquilo que o mercado acha que deve ser. É a emoção das pessoas que conta pra gente o quanto aquele território está sendo transformado, tanto de quem recebe quanto de quem visita, né? Aí a gente vê que a transformação está acontecendo. O processo começa quando você vai no barreiro, pega a argila, traz, depois leva para a gangorra, soca, peneira, amassa, aí depois você começa o processo de modelagem. Modelou a peça, fez o acabamento, depois tem um período ali de descanso e depois você volta de novo para a pintura, que é um outro processo, e logo após a pintura vai para o forno e está pronto. Pense em um sonho.
daquele que você gostaria muito que se realizasse. Agora imagine se isso fosse possível hoje, e que o segredo para que esse sonho se realize seja pessoas empenhadas e unidas em torno de um propósito. Esse é o Grupo Águia, o mais diversificado e completo grupo de turismo do Brasil e também o mais apaixonado pelo que faz. Afinal, viajar, conhecer novas culturas e lugares é fazer acontecer dentro de nossos clientes a possibilidade de alcançar não só distâncias, mas os seus corações. Porque quando olhamos para o céu, vemos mais que possibilidades, vemos um universo de caminhos. Caminhos que às vezes escolhemos para ir ao encontro de grandes desafios. Como integrar paixão e excelência em uma só experiência. E juntos, vencer dificuldades e gerir competências para realizar melhor sonhos como este que você acabou de imaginar. Porque é olhando para os céus que sentimos vontade de voar cada vez mais alto, de começar e recomeçar sempre. Seja na sua cidade favorita ou em um novo lugar. Afinal, o desconhecido é para nós uma forma de energia, porque é nele que aprendemos e crescemos. Por isso, somos diversificados. É do ser humano ser assim. É humano ter coragem e garra. Conhecemos, incentivamos e valorizamos em cada uma das pessoas que trabalham conosco essa força, essa alegria. Fortalecendo o nosso conceito de grupo, compartilhando ideias, conhecimentos e realizações. Para que o nosso maior sucesso seja alcançarmos o nosso maior propósito, a felicidade. Grupo Águia, dê asas aos seus sonhos. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E agora a gente chega, então, na etapa final do fórum. Para quem está conosco desde o começo, a gente está aí seguindo um caminho. Nesse caminho, a gente está chegando agora a trazer para vocês as alternativas, as opções e práticas que já acontecem no Brasil por mulheres incríveis que estão aqui conosco hoje, que vão poder compartilhar um pouco com cada um de nós alternativas, soluções e o que elas já estão fazendo na direção do turismo responsável. A gente vai ter hoje, nesse primeiro painel, pessoas que estão colocando na prática, de verdade, tudo isso que a gente vem debatendo, vem falando. A gente viu quem estava aí no painel da Amazônia. Eu acredito que todo mundo que assistiu o painel da Amazônia, se não chorou, ficou com nó na garganta. Foi um painel muito intenso, muito emotivo e, ao mesmo tempo, muito triste, não só como brasileira, mas também como vivendo neste planeta, fazendo parte dessa espécie humana. Muito duro ouvir tudo que ouvimos, né, da Cocotte e do Croire. Dá uma sensação de desamparo, de fato. A gente os vê muito desamparados e acho que isto mobiliza demais todos nós a tomarmos alguma atitude e chamarmos para a gente mesmo a ação.
né? Então, a Jussara vai falar disso, é uma coisa muito importante, e eu acho que o grande... hoje, esse painel, agora da tarde, esse primeiro painel, que se chama Turismo Responsável no Brasil, Potencial para ser Referência Mundial, a gente vai ver que sim, que tem gente que já está fazendo turismo responsável, que está entrando nas comunidades, nos povos ancestrais, para cuidar junto com esses povos ancestrais das suas culturas, do seu espaço, da sua terra. Então, já tem gente, sim, e a gente tem que conhecê-las, não só a gente, o mundo todo precisa conhecê-las. Por incrível que pareça, elas já são muito conhecidas fora do Brasil, mas a gente precisa, nós como brasileiros, precisamos nos espelhar no que essas pessoas, essas mulheres incríveis estão fazendo por aí. Então, eu vou apresentar rapidamente, e aí a gente vai passar a bola para a Jussara, que é, assim, uma inspiração. Vamos lá. Nós temos a Jussara Rocha, que é empreendedora social, cofundadora e diretora do Raízes Desenvolvimento Sustentável. Ela é historiadora, especialista em governança em rede, no turismo e desenvolvimento territorial. Prestou consultoria para órgãos nacionais, desde prefeituras, secretarias e até a presidência da República, além de empresas internacionais e terceiro setor. Coordena projetos turísticos para o desenvolvimento territorial, empoderamento social e gestão de rede em diversos estados do Brasil. Essa é a Jussara, assim, um nome conhecido no Brasil e no mundo, com relação às grandes contribuições que ela faz e assim conduz e lidera no sentido do turismo responsável. A gente tem também a Mariana Madureira, que é sócia da Jussara no Raízes de Desenvolvimento Sustentável. Ela também é empreendedora social, cofundadora e diretora, turismóloga, mestre em História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo e doutoranda em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Coordenou projetos como o desenvolvimento do turismo de base comunitária no Jequitinhonha, em Minas Gerais, de 2011 a 2015, a realização do segundo encontro da Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário, Turisol, em Brasília, 2015, e a campanha Passaporte Verde da ONU Meio Ambiente nos Jogos Rio 2016. Prazer grande ter você aqui também, Mariana. A gente tem também hoje conosco a Poliana de Oliveira, ela é presidente do Projeto Bagagem e diretora do Viari Travel. Formada em Relações Internacionais, com MBA em Gestão de Negócios, Poliana é empreendedora no segmento de turismo desde 2011, entrando no mundo do turismo responsável em 2016, quando abriu sua agência de viagens, a Viari Travel. A Viari recebe turistas estrangeiros no Brasil através de uma curadoria personalizada de roteiros e trabalhando de uma forma transparente, aproximando o viajante à comunidade de fornecedores locais. Nessa jornada no turismo, ela descobriu o turismo de base comunitária e, desde então, é voluntária no projeto Bagagem. Hoje a gente vai conhecer esse projeto sensacional que faz aí, tem um papel único dentro do turismo responsável no Brasil. Hoje, na diretoria da ONG, ela e os demais membros da diretoria estão divulgando este conhecimento adquirido através de conteúdos digitais, além de continuar seu aprendizado com iniciativas por todo o território nacional, através de ações pontuais e campanhas em prol do desenvolvimento do turismo comunitário no Brasil. Bem-vinda, Poliana. Muito obrigada por estar aqui conosco. A gente tem também, com muita honra, Solange Barbosa, que desenvolve programas culturais e turísticos de mapeamento da diáspora africana na RM Vale e Estado de São Paulo. Também é turismóloga, guia de turismo, ex-consultora da Unesco para o programa Rota do Escravo e diretora de turismo da Ecovas, Câmara de Comércio África Brasil. Solange, muito obrigada por estar aqui conosco. Um grande prazer, uma grande honra te ter aqui. E temos também a Ana Dweck,
que é jornalista, com 15 anos de experiência em comunicação e marketing para o setor de turismo. Ela tem mestrado em Gestão Internacional de Turismo e Hospitalidade pela Middlesex University, em Londres, e em 2015 ela fundou o site de turismo sustentável Viajar Verde. Quem não conhece, parada obrigatória. O site da Ana é sensacional. E desde então, assessora empresas de turismo na comunicação de suas práticas de sustentabilidade. Foi eleita a melhor influenciadora digital no turismo pelo International Travel and Tourism Awards em 2018, na WTM de Londres. Gente, é uma mulherada assim que eu não tenho mais o que falar. Eu vou passar para a Jussara, eu só tenho para agradecer, e assim, que todo mundo absorva com atenção plena tudo que vocês estão fazendo e os ensinamentos que vocês têm para compartilhar conosco. Muito obrigada. Obrigada, Carla. É um super prazer estar aqui com vocês, né? Eu estou acompanhando o fórum, não desde ontem, mas desde a ideia, né? Assim, fiquei muito honrada com essa referência, né? No contato ter sido feito comigo. A gente não se conhecia, então acho que essas coisas devem ser colocadas, porque são confluências muito importantes que vão surgindo e a gente vai recebendo e acolhendo, né? Então acho que isso é muito importante, e vendo o fórum acontecer, tendo, né, assim, podido contribuir de alguma forma, eu fico feliz porque a gente vê que a informação, ela é um dos pilares fundamentais para a gente entender o turismo responsável no Brasil e a potência que ele é para transformar esse país em um país melhor para a gente que vive nele e para as pessoas que vêm aqui interagir com a gente, né? Então, eu acho que contribuir com eventos como esse são fundamentais, sabe? E eu fico vendo, assim, o quanto que é bonito a gente ver uma linha lógica e coerente que vai surgindo, vai costurando, né, as ações e as informações para a gente chegar e expandir a nossa visão e a gente possibilitar maior reflexão e, principalmente, a gente criar condições para a ação, né? Eu acho que é um processo de construção mesmo, de costura delicada, um processo artesanal que a gente pode criar com bastante força, porque o Brasil é muito bom nisso, né? E eu queria só fazer uma correçãozinha e também trazer uma outra informação. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né? E eu acho importante falar isso, não como correção, mas é para você ver como as coisas são escolhas. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui fala de escolhas. Fala de escolhas pessoais, de escolhas profissionais, né? Então, por exemplo, eu não sou cofundadora da Raiz, eu sou sócia da Raiz atualmente, mas a Mariana, minha sócia, que está aí também, lindinha, é cofundadora com a Mariane Costa, que é uma outra pessoa maravilhosa no turismo responsável no Brasil. Eu entrei por escolha, né? Por convite e escolha por princípio de vida. Por isso, por onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Né, ao longo de uma carreira profissional que você vai construindo sua vida, você vai escolhendo aonde você quer estar. E eu tive essa possibilidade, nem sempre, e infelizmente as pessoas podem ter essa escolha. Então, acho que isso é um princípio grande. Quando a gente pode, a gente deve fazer isso, né? Com muita serenidade. E eu sempre tive essa possibilidade. Então, estar na Raiz de Desenvolvimento Sustentável foi uma escolha da qual eu muito me honro, porque é um lugar onde a gente vive e respira turismo responsável como uma ferramenta de inclusão e de transformação social para esse Brasil e para o mundo, né? E é disso que a gente vai falar aqui. Outra coisa também é o quanto é importante a gente pensar que tudo isso deve ser cultivado por um senso de comunidade. Eu acho que o senso de comunidade deve permear muitas nossas ações cada vez mais, né? A gente está vendo agora o quanto nós precisamos uns dos outros. E o projeto Bagagem, da qual a Poliana é presidente hoje, eu já fui, hoje eu sou conselheira, a Mari também já foi. Então, enfim, a gente vai criando, né, um universo de conexões, e eu acho que foi assim que a gente chegou até aqui também. Então, só colocar esse contexto, né? E a gente está aqui para falar disso, né? Falar de ações práticas e falar também do que é possível fazer, como é possível fazer,
mas principalmente como a gente precisa entender melhor, né? E para partir para uma ação mais responsável e mais sustentável no turismo brasileiro. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, né? Ontem, a gente está vendo desde ontem, uma palavra que me fica forte é legado. E legado não é para daqui a alguns anos, é legado para o minuto seguinte. O que eu quero deixar para o meu neto que está aqui em vida? Não, eu quero deixar para ele para amanhã, né? Assim, o que eu quero deixar para frente? O que eu quero que as próximas gerações acolham, como eu quero que isso frutifique no país, né? Então, legado é uma palavra muito forte, que às vezes ela é banalizada, mas eu acho que ela deve ser muito colocada no seu devido lugar. E o que a gente quer deixar, né? Então, acho que olhar para o turismo e olhar para o turismo responsável, isso traz para a gente uma necessidade de ampliar a forma de entender o turismo e entender que ele está ligado a grandes dimensões que impactam a nossa vida. E essas dimensões, elas não são dimensões simples, né? É um contexto complexo. A gente está falando o tempo todo, a gente tem vivido no Brasil e no mundo, e a gente tem falado, e aqui no fórum a gente está falando e mostrando, trazendo atores, né, da necessidade da gente olhar para o ambiente natural, para a proteção das florestas, a floresta como um monumento, não como cinza, como foi falado hoje, né? O clima, o impacto do clima, o que isso tem a ver com a gente, né? Então, assim, como é que a gente está lidando com essa dimensão da natureza, né? Como é que a gente lida o turismo com a inclusão das pessoas, mas uma inclusão de fato, sem discriminar raça, sem discriminar gênero, que valorize a identidade dos territórios, a identidade genuína, né? O respeito aos saberes tradicionais, a ancestralidade, aquilo que nos faz, que traz o nosso DNA social para frente, né? Que traz a nossa linha de vida, né? O que é e como é que a gente pode fazer tudo isso circulando equilibradamente os ativos nos destinos, nos territórios, né? Onde a gente distribua a circulação econômica, a gente não segregue, mas a gente distribua equilibradamente, né? Equanimemente. E como é que isso tudo está ligado a uma evolução planetária, né? De forma latente, né? Então, assim, como isso tudo está interdependente, como isso está ligado, como o que eu faço hoje reverbera no mundo, reverbera no planeta, né? Tem uma fala que é assim, uma borboleta que bate a asa no Brasil é capaz de destruir uma torre na África, porque está tudo ligado, né? Então, eu acho que tudo que a gente vive é resultado direto das nossas relações, e a gente está falando de relações, da gente com as pessoas e com o planeta, com a nossa casa, com o nosso chão, com o nosso cenário, né? E é disso que a gente está querendo conversar hoje aqui, nesse painel de turismo responsável, né? E como é que isso é visto, né? A gente vê agora que a gente teve uma série de buscas, né? A gente está vivendo aí no trade turístico, não só no trade, né? Dos empreendedores, gestores e consumidores, uma forma de retomar o turismo aí diante dessa pandemia que parou o planeta, né? Um vírus que parou o planeta, 192 países impactados, bilhões de pessoas paradas, né? A gente tem que pensar nisso, né? Então, assim, nessa retomada e nessa necessidade, está todo mundo buscando formas de retomar isso. E o que a gente tem visto? A gente tem visto, né, que todas as pessoas que estão trabalhando nessa busca, né, e criando, olhando para as tendências e as formas da gente se relacionar a partir de agora. E o turismo, como eu já disse, é um setor de relacionamento intenso, né? Seja com as pessoas, com a natureza, com o destino, com o patrimônio, com a produção, com o serviço, com a identidade do território, enfim, a gente se relaciona. O que essas pessoas, estudiosos, as pessoas que estão olhando para o turismo responsável, ou para o turismo de uma forma geral, estão falando? Que os atributos mais importantes que vão influenciar, já estão influenciando e vão influenciar o retorno dos viajantes e das viagens e desse movimento chamado turístico, está muito ligado a afeto, a emoção, a segurança, né?
a proximidade até física dos destinos com os viajantes e principalmente a confiança que é gerada para eu poder me relacionar com segurança, para eu pensar na minha família, no meu entorno, sair, interagir, me enriquecer com aquela viagem, mas em segurança e confiando que isso vai acontecer, que eu vou voltar para casa bem e que aquelas pessoas no destino também vão ficar bem, eu não vou levar nada ruim para eles. Só que isso, o que isso tem feito? Tem feito muitos atores do mercado, muitos atores, falarem, então, no turismo sustentável, no turismo responsável, no turismo de base comunitária, como a grande opção de atração desse fluxo, de retomada desse movimento. E isso não é muito assim, né? A gente tem que saber que a gente está falando não de um segmento ou de um nicho de turismo, a gente está falando de uma forma de fazer turismo, que ela é uma forma que está sendo vista no Brasil e no mundo, onde a gente teve exemplos aqui, a Ana Baez falando da Costa Rica, quem puder dê uma mergulhada maior nesse universo costarriquenho do turismo responsável, porque aquilo ali, como ela disse, para ela é uma forma de entender a vida, e a gente viu que aquilo ali na Costa Rica é um padrão. Isso não é um padrão da forma de fazer turismo ainda no Brasil. A gente quer chegar lá e já tem muita gente fazendo, como você disse, né, Carla? Então, o que a gente hoje, primeira coisa que a gente quer trazer aqui é um pouco sobre isso. Nós queremos iniciar esse bate-papo falando sobre o que é turismo responsável e a sua relação com a sustentabilidade, né? Que conceitos são esses? Que nomenclaturas são essas que vão se confundindo e vão fazendo as pessoas entenderem de forma equivocada e, portanto, também levando a ações equivocadas com uma possibilidade da gente trazer ações que não são ações compatíveis com o que de fato é o turismo responsável, né? Então, eu queria já de cara convidar a Ana, porque a Ana, no blog Viajar Verde dela, ela trouxe para a gente um artigo falando exatamente isso, né? Sobre o turismo responsável e o turismo sustentável. O que é isso, né? Qual que é a diferença? Por que a gente confunde tanto, né? Como é que isso se dá no turismo? Isso acontece só em uma modalidade? Isso é só relativo à natureza? Como é que é? Então, eu queria chamar a Ana Dweck, para ela conversar um pouco com a gente e falar sobre essa diferença, né? Para ela trazer um pouco da experiência, da pesquisa, de tudo que ela tem visto aí pelo mundo, que ela, além de uma jornalista incrível, uma pesquisadora maravilhosa, e ela traz aí para a gente, de forma muito até didática, essa diferença, o que é turismo responsável e sustentável, e qual que é a importância da informação correta, sabe? Para a gente fazer uma coisa que realmente seja impactante positivamente, que seja impactante socialmente, que traga um processo de sustentabilidade real para aquela atividade que está sendo realizada dentro do setor turístico, né? Porque se a ação tem como base a desinformação, essa ação é desastrosa para todo mundo. Então, o que a gente quer é o contrário disso. Então, Ana, vem cá conversar com a gente sobre essa diferença do que é o turismo responsável e o turismo sustentável. Obrigada, Jussara. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Carla. Obrigada, Maps, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Acho que é uma oportunidade incrível. O evento está realmente genial. Enfim, bom, vamos à pergunta. Uma pergunta... Bom, acho que a Jussara já fez um panorama aí lindo do que a gente está vivendo no momento, das intenções, né, que a gente tem por trás do turismo responsável, do turismo sustentável em geral. Eu gosto sempre de desmistificar um pouco, tentar facilitar o máximo possível, mastigar nesse papel de comunicadora, que eu acho que todos nós temos, né, como profissionais, enfim, tentar aproximar as pessoas. Acho que quanto mais conceitos a gente cria, quanto mais terminologias, enfim, a gente acaba às vezes afastando. Costumo dizer que essa palavra sustentabilidade às vezes é um pouco indigesta. Ao longo dos anos a gente foi criando uma relação meio complicada com ela por várias questões, né? Foram
foram sendo criados alguns mitos em torno dessa ideia de sustentabilidade, que eu acho super importante a gente resolver, né? Enfim, desmistificar. E um deles, em relação ao turismo, que eu acho que hoje é o principal, pelo menos para a gente aqui do trade, enfim, do setor, o que a Jussara já comentou, que é essa ideia de que o turismo sustentável, o turismo responsável, são um nicho de turismo. Acho que a gente precisa, assim, resolver isso urgentemente, porque a ideia é que todo mundo entenda, toda a cadeia produtiva de turismo, todos os profissionais, os viajantes, enfim, entendam que essa causa é para ser abraçada por todo mundo, né? Então, assim, isso já está sendo vivido lá fora. Aqui, a ideia é que isso aconteça aqui também. Grandes empresas, grandes corporações, setor de aviação, é para todo mundo se envolver, né? Não é um nicho à parte, não é um grupinho ali que está falando sobre isso. Então, todo mundo pode pensar assim. Bom, mas voltando à pergunta das diferenças, eu acho importante, já que a gente está aqui num evento voltado para profissionais, um evento que fala sobre sustentabilidade, sobre turismo responsável, e provavelmente com pessoas que já entendem um pouco do assunto, já desenvolvem algumas práticas, acho importante a gente entender essa diferença dos dois termos, e até um pouco de um termo novo, que é o turismo regenerativo, que a Carla vai trazer, e mais vem falando já durante o evento, e vai trazer mais no próximo painel, porque essas diferenças, na verdade, o que tem por trás delas são intenções, né, são mudanças de ideias e enfim, novos conceitos que vão sendo trazidos e agregados, enfim. Então, assim, no turismo responsável, foi um termo que surgiu 10 anos depois da ideia de turismo sustentável, e é interessante a gente entender que ele surgiu foram profissionais do turismo, pesquisadores, estudiosos, que começaram a sentir uma necessidade de achar que o turismo sustentável não estava dando conta da ideia dos pilares, na verdade, social e cultural da sustentabilidade. O turismo sustentável estava muito focado na questão ambiental, e estava esquecendo da questão social e cultural, né, sociocultural, se vocês preferirem, botar num pilar só, que é essencial. E, de fato, a gente tem muito, realmente, mais um dos mitos, né, da sustentabilidade, a gente sempre está focando, né, achando que sustentabilidade é só sobre preservação do meio ambiente, esquecer que existem os pilares econômicos, né, sustentabilidade econômica, e o sociocultural. Então, surgiu muito dessa angústia, né, dos profissionais de, não, a gente precisa pensar também nas pessoas, nos destinos, tanto que o conceito foi cunhado como turismo responsável, usar as viagens para fazer lugares melhores para as pessoas morarem e visitarem nesta ordem, ou seja, o destino precisa, uma cidade, um destino precisa ser um lugar bom para se viver, e para se visitar. Então, se a cidade ou se aquele destino não for bom para as pessoas viverem, ele não vai ser bom para ninguém visitar, né? Então, surgiu muito mais essa ideia de pensar nos destinos, em como cuidar do destino, em olhar para as pessoas, para os moradores. E, claro, isso também envolve pensar no meio ambiente e na economia local. Então, é interessante a gente pensar que a sustentabilidade, o turismo sustentável tem essa ideia, tem essa intenção, não está errado a gente usar o termo, não é para a gente abolir a ideia de turismo sustentável, mas é esse olhar que o turismo responsável trouxe, além de focar muito na questão social e focar também nas questões locais, porque o turismo sustentável pensa muito em soluções genéricas, globais, para resolver as coisas de uma forma global. E o turismo responsável trouxe muito esse pensamento também de que você resolve as coisas, soluções, às vezes são desenvolvidas de forma local, né? O que é uma solução, ou que é uma coisa que funciona num território, ou numa cidade, ou num lugar, não vai funcionar necessariamente em outro, ou o que é prioridade aqui, de repente não é prioridade ali, né? Então, ele trouxe esse olhar que é bem interessante. E, por último, também tem essa ideia de que
um hotel ou uma empresa sustentável, ele não pode ser meio sustentável, né? Ou ele é sustentável, abrange todos os quesitos, está olhando para todos os pilares, ou ele não é sustentável, né? Não dá para ser. Então, a sustentabilidade ele tem um olhar mais de fim, de um objetivo ideal. E o turismo responsável ele é pensado mais como um compromisso. Eu vou assumir a responsabilidade de tentar fazer o melhor possível, né, nessa transição por um turismo mais sustentável, desculpa. Né? Então, assim, eu vou assumir essa responsabilidade para que a gente tenha um turismo cada vez mais sustentável, o mais sustentável possível. Né? Quando a gente fala em sou sustentável, é mais complicado, né? Sou completamente sustentável. Agora, eu sou responsável, eu estou assumindo uma responsabilidade. Então, é um pouco essa ideia também. Ô, Ana, isso é muito interessante, porque isso também além das pessoas se informarem, porque é uma diferença sutil, né? Quando a gente fala de responsável e sustentável. Mas essa diferenciação, assim, eu sou responsável, eu assumo um compromisso, eu quero atingir aquela meta, eu quero ser uma pessoa, né? Eu quero ser um viajante sustentável, eu quero ser um empreendedor sustentável, eu quero ser um destino sustentável, significa que eu sou responsável por isso, eu estou assumindo um compromisso, né, de fazer parte disso, de agir para chegar lá, né? E eu acho que isso está ligado também ao próprio viajante, né? Assim, de comunicar isso para o consumidor, ele também é responsável por isso. Então, o turismo sustentável não é só para quem executa o produto turístico, enfim, o agente, operador, ou destino, né, ou gestor, mas para o turista também, né? Porque assim, nós também somos muito responsáveis pelos impactos que a gente gera nos destinos. Né? Muitas vezes a gente está aqui falando como profissional do turismo, chega lá no destino, não pratica nada do que fala. Eu gosto muito de pensar nessa coisa, sabe? Do discurso e da prática também. É verdade, a gente tem que começar a lição dentro de casa, né? E eu gosto de falar muito assim, porque eu falo muito também com os viajantes, né? Meu papel, eu tenho uma área ali que eu me comunico com três, estou acostumada, foi um pouco onde eu comecei também, mas tento fazer um pouco desse papel também de conscientizar os viajantes. Então, eu gosto de e eu acho que vale para todo mundo também. Acho que a ideia é a gente tentar desconstruir e pensar que a gente não precisa... Meu Deus, como é que eu vou implementar uma política de sustentabilidade aqui na minha empresa? Tem que ser perfeito. Não, vamos começar por onde dá, né? Por onde é mais simples, por onde é mais prático. Vamos fazendo aos pouquinhos. Essa ideia mesmo de assumir a responsabilidade e assumindo aos poucos e fazendo o que dá. Como a gente, pessoalmente, também na nossa vida, a gente não precisa, de repente, estar completamente vegano e usando todos os produtos ecológicos. Não é assim, né? A gente vai fazendo o que a gente pode, cada passo que a gente puder ir fazendo e melhorando, e a gente vai aprendendo a cada dia. Eu ainda estou aprendendo muito e tentando mudar vários hábitos, e acho que é isso que a gente vai, né, tentando mudar aos poucos. Eu acho que é isso. Eu acho que a importância de entender assim, e separar, né, e entender que essas duas palavras, responsável e sustentável, elas estão ligadas, né? Uma é parte da outra, é uma forma de fazer turismo, não é um nicho ou um segmento. Isso deve ser feito em qualquer segmento de turismo, de oferta ou de demanda, né? A gente trazer isso para a gente. E eu acho que a informação disso é muito importante, assim, né? Os destinos devem comunicar, os empreendedores devem comunicar isso, né? O próprio consumidor deve ter, igual como você já faz no seu blog, de estar conversando com eles e trazendo esses elementos, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa potencializar muito, assim, né? Difundir muito essa informação. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar, e aí eu chamo a Poliana para ajudar a gente nisso nesse momento, é que assim, como que o turismo de base comunitária ele pode ser um potencial propagador né, desse senso de responsabilidade em busca da sustentabilidade, como que ele se encaixa nessa definição de turismo responsável, sabe? Porque a gente vê que no turismo de base comunitária, a gente já tem como um dos pilares essa responsabilidade, né?
Então, eu acho que a Poliana pode contar um pouco para a gente, a partir da compreensão dessas diferenças, como é que o turismo comunitário se encaixa, e principalmente aqui no Brasil, porque o projeto Bagagem, além da Poli ser uma operadora que, como a Carla já falou aí na apresentação, descobriu o turismo comunitário como uma possibilidade de atuação, uma coisa em que ela se viu e que ela acredita. Ela é presidente hoje do Projeto Bagagem, que é uma associação de fomento e de impulsionamento do turismo de base comunitária no Brasil, né? E que tem também essa responsabilidade de trazer a informação. E então eu acho que a Poli podia falar um pouco para a gente sobre isso. E depois também a gente falar da importância disso tudo ser feito de uma maneira integrada e colaborativa, que eu acho que é um processo também importante, além da informação, para a gente trazer a responsabilidade, né, o senso do turismo responsável para as nossas práticas. Poli, vamos lá? Oi, eu estava tentando tirar o mute aqui, eu acho que eu consegui. Eu ouvindo a Ana falar, é engraçado. Aí ela falando assim, o turismo de base comunitária faz isso, né? Então eu acho que para o turismo sustentável, para quem está querendo assumir um turismo responsável melhor, é interessante a gente entender o que o turismo de base comunitária é e o que faz e como pode ser uma grande lição para a gente, né? Porque o turismo de base comunitária, em sua essência, é um turismo que é feito com a gestão coletiva da própria comunidade que está recebendo turista. Então, as decisões são feitas em conjunto na comunidade, os residentes são os próprios empreendedores, eles que fazem os receptivos de acomodação, atividades, refeições, e assim, o grande motivo do turismo, um dos motivos, ou a grande maioria dessas experiências são voltadas para preservação ecológica e das suas tradições e dos seus saberes e para manutenção dos seus modos de vida, né? E tudo feito numa construção coletiva e com capacitações para operar no destino. Então, eu acho que assim, o turismo comunitário traz muitos pilares do turismo sustentável que a gente pode, como indústria, espelhar, né? Os nossos esforços no turismo sustentável. Primeiro, é o econômico, né? Que eu acho importante porque é gerada uma renda que beneficia todos que vivem na comunidade. Tem um senso de equidade, de empoderamento, onde as decisões são feitas coletivamente e os preços das atividades, do que é oferecido, são definidas a partir dos membros e não é ditado por algum conselho, alguma operadora externa. Então, com tudo isso, fica muito mais transparente a operação dentro de um turismo de base comunitária. E até para a pessoa que vive naquela comunidade mostrar o valor que tem, né? Porque eu acho que a gente vê muito disso também, de empresas querendo entrar e ditar e definir as coisas da forma que eles entendem, e aí vocês estavam até falando, uma coisa que funciona em um lugar não funciona em outro, então só a comunidade sabe mesmo aquele valor que é aquele destino e os seus saberes têm. Então, eu acho que essa sensação é muito importante, e é importante a gente ter isso para ter um turismo mais responsável. E, finalmente, a gente vê, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil, que é uma dos pilares grandes do turismo de base comunitária no Brasil, que é a parte ecológica, né? Que muitas das comunidades que atuam aqui atuam para poder se manter em seus destinos, preservar seus modos tradicionais e proteger o lugar onde elas vivem, né? Então, elas conseguem resistir à especulação imobiliária, aos grandes agronegócios, entre outros, assim.
Então, consegue mostrar que não precisa necessariamente desses atores para poder trazer benefício econômico para suas regiões. Porque existe aquele interesse para os seus costumes, paisagens, comidas, artesanatos. E, assim, com tudo isso, eu acho que é importante também reforçar isso que você falou, Jussara, de não ser... não é um nicho que a gente pode explorar. O turismo de base comunitária, né? Um turismo de sol e praia também pode ser comunitário, com valor agregado, que é aquela vivência na comunidade que esteja na praia. A mesma coisa com ecoturismo. Eu enxergo mesmo mais como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável de um destino. E eu acho que é isso que o Projeto Bagagem tenta trabalhar, né, em prol do fortalecimento disso. Então, hoje a gente pensa em fazer... a gente já tem feito alguns eventos online, né, que é o que a gente tem conseguido fazer, mas a ideia é fazer uns intercâmbios também, para que as comunidades conseguem aprender uma com a outra, mas isso não precisa se limitar às comunidades, estão com algumas redes sendo construídas que são regionais. Recentemente foi lançada uma rede na Bahia, do turismo comunitário da Bahia, onde tem vários atores envolvidos, e tá todo mundo muito empolgado lá, e eu acho que o resto do Brasil tá com um quesinho de inveja, né, de ciúmes da Bahia, porque eles conseguiram criar essa rede, a Rede Batuque, que tem vários atores que são de comunidades, de agências, de operadoras, de academia, e que estão trabalhando em conjunto para poder fortalecer o turismo e a cultura. E é uma coisa que atrai muito o turista para a Bahia. Então, o fato deles terem conseguido conservar isso faz com que o destino seja mais valorizado também. Eu acho que é isso que a gente precisa entender quando a gente fala, talvez... na retomada do turismo tem que ter o turismo seguro, não sei o quê, mas e as comunidades? Tipo, como você está conversando com as comunidades, você entende que o valor do seu destino está ligado àquela comunidade que vive lá? Então, eu acho que esse é um fator que mostra, assim, é uma coisa que mostra que é preciso ter esse diálogo para poder gerar mais valor. E também eu acho que, pensando assim, até no lado, se for pensar no lado do turista, né? Porque isso do turismo responsável, igual a Ana falou, a gente começou a pensar nesse turismo responsável pensando no destino e nas pessoas que vivem lá. E eu acho que quando um destino tem esses elementos que o turismo de base comunitária tem, que eu listei, o atendimento e a hospitalidade é melhor, porque é feito de uma forma e com um preço que a comunidade acha justa. E o turista também acha legal, porque ele sabe que não é um investimento que está sendo mal gasto, porque ele enxerga isso na comunidade que ele está visitando. Porque também no turismo de base comunitária existe essa relação de transparência, né? Assim, Exatamente. A autonomia de precificação, o entendimento do quanto custa é uma coisa simples, né? E autônoma e feita por eles, e assim, é uma coisa que é transparente. Eu sei que eu estou pagando um valor genuíno ali, porque aquilo foi compensado por aquela comunidade que está sendo beneficiada, né? Exatamente. E quando o turista tem essa noção, ele compra mais satisfeito, ele sai mais satisfeito. E isso eu acho que está envolvido em todos os níveis da cadeia, assim, até na minha própria agência. Quando eu trabalho com guia autônomo, eu falo para ele quanto que eu estou cobrando do cliente, para ele saber o valor final. E muitos guias acham isso até engraçado, tipo, porque não são todas as agências que fazem isso. Não. Mas é justamente para ter essa transparência, e é um aprendizado que a gente tem com as comunidades, né? Sim. Por isso que é um outro jeito de fazer turismo, né? Não é um segmento, não é uma um outra nicho. forma.
que tem elementos aí, e a transparência é um deles, a autonomia, o empoderamento, né, o respeito, enfim, por isso que a informação também é muito importante para a gente circular isso, né, para o público brasileiro e internacional, de que o que está acontecendo aqui. Tem uma pergunta aqui, Poli, da Giane, ela está querendo saber se o turismo de base comunitária, quando inserido em áreas de preservação ambiental, devem levar em consideração as orientações do plano de manejo daquela área de conservação. Antes de você responder, normalmente, assim, nas áreas de proteção, né, nas unidades de conservação, por exemplo, a gente tem até um documento aí sobre turismo de base comunitária em unidades de conservação no Brasil, que foi lançado ano passado. Quando as comunidades estão organizadas, né, e os empreendedores turísticos, o turismo comunitário daquele lugar estão organizados, normalmente eles até são chamados a participar dos conselhos dessas unidades, né? Então, eles estão juntos ali até na aprovação do plano de manejo. Mas, assim, você tem algum elemento para completar essa pergunta da Jane? Achei interessante. E ela pergunta também, já para você responder, ou depois para a Mariana, a Ana, se o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis podem ser inseridas por um empreendedor. Para a primeira pergunta de unidade de conservação, eu acho o meu primeiro pensamento foi isso da comunidade ser envolvida nas decisões, né, de manejo. Então, eu acho que fica muito mais fácil quando a comunidade é envolvida logo no início. Até porque, quando está se estruturando, mostra o respeito para quem vive lá, quem está inserido dentro da unidade, e dá a palavra. E eu acho muito difícil não ser do interesse da comunidade um manejo responsável, sabe, daquele local. Então, porque eu normalmente ele está até inserido, né? E muitas das vezes as unidades, as áreas de preservação são até áreas que podem ser um dos atrativos daquele território, né? Então, a comunidade deve ser então, inserida só agrega valor essa inserção no processo. Eu acho que, se for trazido depois, não é o ideal, mas é aquilo que eu falei antes, tipo, uma coisa é você envolver a comunidade ou envolver os moradores de um lugar para a tomada de decisões, e outra você impor suas crenças e práticas em cima de uma coisa que talvez você não entenda direito. Então, essa pergunta me trouxe um outro questionamento, porque, assim, quando falo turismo de base comunitária, quando inserido em áreas de preservação, assim, me trouxe uma outra, não é um questionamento, é uma outra coisa que sempre ocorre. Como que eu faço para fazer um turismo de base comunitária lá naquele lugar? O turismo de base comunitária é do lugar, não sou eu que levo ele para aquele lugar. Né? Não é que a comunidade está inserida, a unidade foi criada. Ela é o insumo do turismo ali, né? Assim, ela tem que querer, ela tem que estar disposta, ela tem que se sentir, né, parte de um processo de desenvolvimento através do turismo. E se ela tem ali uma unidade de conservação, que de preferência ela esteja envolvida na criação, no plano, na confecção do plano de manejo, e principalmente nas questões do uso público, né, que vão ter ligação com a atividade do turismo. Mas, porque se ela for, com certeza, ela própria vai querer que o plano de manejo seja respeitado. Né? Exatamente. E no caso das tecnologias sustentáveis, eu não sei quais tecnologias a Giane está se referindo, mas imagino que tecnologias... eu acho que se for alguma coisa que for inserida numa comunidade, voltando para o diálogo e para o desejo, assim, porque, assim, o que é uma tecnologia sustentável? Você colocar uma energia eólica num destino é sustentável? Para algumas pessoas, na cabeça deles
você pode estar destruindo uma comunidade através de a terra da comunidade através disso. Então, você vê, então, o que é uma tecnologia sustentável para saber se a comunidade entende isso como sustentável. Sim. Eu acho também que a Solange pode falar um pouco isso para a gente, porque a Solange ela atua diretamente no destino como operadora, né? E ela traz para a gente esse caminho do turismo responsável e da importância da base comunitária. E ela sabe o que é isso também na prática, porque é a vivência dela no dia a dia como uma pessoa que está ali na rota, né, na operação da Rota da Liberdade, desse lindo roteiro que fala das nossas origens mais ricas, assim, mais profundas, e ela lida com os empreendedores no território onde ela atua, né? Então, de repente, assim, a Solange pode também falar um pouco para a gente sobre como é que é fazer turismo de base comunitária, efetivamente, né? E ela pode contar isso com esse produto, que é a Rota da Liberdade. E eu acho que a Solange vai trazer aí nessa fala dela essa questão de que a necessidade, né, de tecnologias ou de insumos numa comunidade deve vir sempre a partir da própria comunidade, né? Então, assim, eu acho que os empreendedores podem inserir tecnologias sustentáveis desde que isso seja um desejo, uma necessidade, uma demanda do território, né? Porque muitas vezes a gente tem o erro de falar, nossa, eu acho que isso vai ser muito legal naquele lugar. Eu acho. Eu não sei se eles acham, eu não sei se é bom para eles, eu não sei se eles têm tecnologias sustentáveis, saberes tradicionais que a gente pode retomar, refazer, enfim. Acho que a Solange pode trazer isso para a gente aí na fala dela, contando como é que é fazer o turismo, né, de base comunitária com a Rota da Liberdade e como é que o destino se envolve nisso, porque daí eu acho que ela vai trazer um pouco dessa fala para a Giane. Solange, tá aí? Boa tarde, estou aqui, estou ouvindo, estou no encantamento. Carla, quero agradecer muito por essa oportunidade, e a gente coloca mesmo como oportunidade, porque a gente precisa falar, a gente precisa mesmo muito falar sobre, discutir muito, trazer à luz, né? Acho que é muito importante, Jussara, essa questão de deixar claro que não é um nicho de turismo, não é um novo turismo, não é alguma coisa que alguns vão poder fazer e outros não vão querer fazer. Não é um turismo exótico, né, Solange? Exatamente. Não é turismo de abraçador de árvore, né? Não é um turismo... Eu vejo muito a importância da gente discutir isso, porque eu faço o turismo da Rota da Liberdade, ele já nasceu de responsabilidade. A minha responsabilidade, enquanto uma pessoa negra que teve a oportunidade de chegar num banco de faculdade, que teve acesso ao turismo e pôde entender que a minha comunidade negra ela estava alijada desse processo de geração de renda, de trabalho através do turismo, né? Porque eu a partir do ano de 2000, a Rota da Liberdade foi lançada em 2006, eu me formei técnica em turismo no ano de 2000 e eu fui para o Quilombo da Caçandoca, em Ubatuba. E era muito interessante porque eles estão numa praia paradisíaca, né? Um lugar maravilhoso, mas as pessoas entram e saem da comunidade de uma forma escandalosa, sem ao menos terem a noção de que você está entrando e saindo de uma comunidade tradicional. Então, nós tínhamos questões, por exemplo, de atropelarem os patos dos quilombolas, né? Ah, meu Deus. Porque como eles estão, pelo menos no quilombo da Caçandoca, e isso a gente vai falar em várias zonas, em várias comunidades negras tradicionais que estão em zona rural, eles têm aquela coisa da necessidade de proteção, porque eles estão também com um pouco de mata, de vegetação, então eles têm alguns animais que fazem um controle, né? Então é o caso dos patos, por exemplo, ou dos gansos, né? E a pessoa passa no meio da comunidade e vai lá e mata o bicho, passa por cima e vai embora.
ou chega na praia, né, no caso do quilombo, e faz fogueira no pé da árvore, ou faz xixi no pé da igreja, na parede da igreja, da comunidade, simplesmente porque ele não está nem um pouco aí que ali tem uma comunidade. Então, a Rota da Liberdade nasceu com esse compromisso também de valorização dessas pessoas, né? De inserção, de ser uma ponte, porque eles têm muito conhecimento, mas o conhecimento prático do turismo eles não tinham. Então, naquele momento, eu estava ali sendo um agente desse conhecimento. E depois a gente pôde ver, né, ao longo dos anos, eu me lembro em 2006, eu era o único projeto de turismo afroturismo, turismo étnico, dentro do estande da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e as pessoas achavam aquilo... Tinha gente que ria mesmo, né? Dizia que ninguém ia querer fazer turismo de negro ou de preto. A E gente hoje tem nós essa questão estamos... ainda, né, Solange? Assim, a gente tem ainda essa precisa questão. amadurecer muito, já evoluímos muito, você é uma referência, outros atores do turismo pretos estão emergindo, mas ainda é muito, muito raro a gente ver profissionais negros, né? A gente vê viajantes negros com os mesmos direitos dos brancos, enfim. Eu acredito muito nisso que você está falando, assim, porque é a realidade brasileira, né? É a tem nossa visto aí. realidade. A Bahia, até pouco tempo, e aí a Rede Batuque hoje é um dos grandes monumentos históricos aí desse processo de transformação. A Bahia sempre foi o destino exótico, né? Onde você via os corpos negros a serviço do turista, mas não que esses corpos negros tivessem qualquer tipo de valoração, né? Eu vou trançar meu cabelo, eu vou para o samba, eu vou para o batuque, eu vou para o pelô, mas o que eu sei dessas pessoas que estão lá, né? Eu não sei nada, eu não sei nada da importância desse corpo negro culturalmente. E aí a Rede Batuque e o próprio desenvolvimento do turismo afro na Bahia, como no Brasil inteiro, foi modificando, né? E quando a gente fala do turismo de base comunitária, a comunidade é quem me diz o que ela quer. O que ela quer, como ela quer se comunicar com quem está lá fora, o que pode e o que não pode dentro do território. Eu lembro a coisa de 6 meses atrás, a dona Laura chegar e falar para mim: eu gosto de trabalhar com você porque você não me trata como empregada, você me respeita. Sim. É uma coisa que parece que é o tão natural que tem que ser, mas é o que não acontece. Por quê? Porque não há responsabilidade. Como eu tive pelo menos uma formação em que o geógrafo Milton Santos estava ali no meu caminho, me falando de geografia humana, né? Que a minha convivência, pelo fato de eu ser bisneta de angolanos, por ter toda uma carga histórica da população negra, de ter me formado em história, então eu pude ser uma agente de transformação, a ponto de chegar hoje a gente ter destinos quilombolas próprios aqui. A gente tem o pessoal do Vale do Ribeira, tem até hostel. O pessoal do Vale do Ribeira tem um circuito quilombola paulista e eles têm um hostel. A gente tem o Jorley, que se formou, ele é guia de turismo, mas é um turismólogo. Então, a gente percebe que quando você entra nesse processo de falar de turismo, afroturismo, turismo de base comunitária, você tem uma necessidade muito grande de estar chamando as pessoas à responsabilidade sobre o turismo. Qualificar o turista também, né? Ter a responsabilidade não só com o ambiente, não só com a comunidade, mas qualificar o turista também para que ele não se perca numa viagem ilusória. Né? A informação é a chave, né, Solange? A informação é a chave. Eles têm que ter informação clara, porque a gente a gente está trabalhando com um processo relacional que está ligado ao imaginário da pessoa antes dela chegar lá, né? Então, assim, a gente tem que ser muito claro, muito, muito. Lá
Na Raiz, a gente tinha isso também, quando a gente pensava os roteiros, assim, tinha perguntinhas básicas que as pessoas falavam, como você está perguntando isso para o cliente? Eu falei, gente, eu tenho que perguntar, eu tenho que falar para ele que lá não tem carpete, que lá não tem água quente, que não tem... que o telhado não tem forro, entendeu? Sim. Sabe? Tem que falar, é isso, é a realidade, e ali vai ter uma vivência maravilhosa, né? Exatamente. E como que o destino lá na Rota da Liberdade, quando você chegou com essa possibilidade, Solange, como é que eles receberam isso e como é que eles foram se empoderando disso até chegar hoje na configuração da rota? Eu acho que eu acompanhei todo o processo. A gente tem, até 1988, basicamente, nós tínhamos as comunidades quilombolas marginalizadas, né? Foi preciso a Constituição, o reconhecimento como remanescente de quilombo, para ter acesso à terra. Então, aqueles grupos dos mais velhos, eles estavam envolvidos naquela luta direta pelo acesso à terra. Mas eles já estavam com crianças e jovens que eles já puderam também organizar, porque eles são muito visionários. Eles enxergam muito à frente, né? Eles estão vendo, né, o caso dos quilombos, as pessoas estão invadindo o quilombo para fazer turismo. Então, eles também começam a pensar, peraí, isso aí tem que render alguma coisa para nós, porque somos nós que estamos aqui. Então, começaram também a preparar os jovens. Primeiro, os jovens começaram a se preparar como monitores, né? Depois começaram alguns jovens quilombolas também a ter acesso ao ensino médio, a ter acesso à universidade, poucos, mas esses já serviram como multiplicadores dentro das suas comunidades. E depois vem a tecnologia, né? Vem a tecnologia. A gente tem um sinal de internet dentro do quilombo. Tá certo que a gente tem que andar para ir para onde vai cair aquele sinal. Tem que sair procurando o sinal. Vai lá na árvore. Exatamente. Mas eles conhecem esses espaços e eles se apropriam dessa informação que vem através da tecnologia também. Pode não ter um notebook gigante, pode não ter um computador, mas o celular está ali e está fazendo essa função de comunicação. E eles vão crescendo, eles vão avançando na apropriação do conhecimento tecnológico também, sabe? Para que o turismo realmente faça parte do dia a dia deles. Então, eu tive a possibilidade, né, nesses 20 anos que eu estou nessa jornada no turismo, de também ver esse crescimento. As comunidades foram vendo que cada vez mais elas tinham que deter o poder de decisão sobre o seu espaço, sobre o seu território. Sim, então, porque no turismo de base comunitária, resistência, né? Resistência e o cuidado e a manutenção da terra, né? Daquilo que é seu, é uma coisa muito forte. A gente vê isso nos quilombolas, a gente está vendo agora, a gente vê com os povos indígenas, né? A gente vê com os ribeirinhos, a gente vê, assim, você tem a questão das invasões, é uma coisa muito séria, né? Seríssima. Sim, é terrível, então, é resistência. Terrível. E eles têm uma noção muito clara, inclusive, da questão das alianças, né? Com quem fora do espaço deles, eles se aliam para poder ter resultados melhores, obter bons resultados nesse desenvolvimento. Não são todas as comunidades que querem, mas as que decidem, eu vejo que estão melhorando a cada dia mais. Ô Solange, quem é que tem procurado, qual que é o perfil do turista que hoje busca a Rota da Liberdade? Como é que tem sido essa interação e essa comunicação para que as pessoas visitem a Rota da Liberdade? A Rota da Liberdade, quando a gente começou em 2006, a gente pensava muito no turismo pedagógico, para aplicação da lei da 10.639, do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira. Então, nós tínhamos professores e estudantes. Depois passou para um público mais diversificado. Hoje eu posso dizer que o nosso público são negros. São negros que estão querendo buscar raízes, né? Buscar o conhecimento sobre a nossa própria história, que é um movimento novo, apesar do afroturismo existir há muito tempo, mas hoje a gente tem o afroturismo, ou seja,
os profissionais que estão trabalhando com roteiros afrocentrados, profissionais negros, mas a gente tem o viajante negro também envolvido nesse processo. Maravilhoso. E acho que isso é um processo de inclusão, né? Assim, você ter o viajante negro também é um processo de inclusão. Ele também está buscando sobre a origem dele, né? Assim como ele pode querer estar em qualquer destino, ele também quer saber a história dele, né? Assim, o que é a minha raiz, né? Eu acho que a gente precisa muito disso, muito do que a gente hoje faz, né? Não respeitando, não preservando, não comunicando, não passando em frente as questões cruciais estão muito ligadas à nossa falta de olhar para a nossa raiz, né? Para a nossa história, para quem nós somos, para a nossa identidade, né? Porque se você não tem isso, como é que você valoriza? É verdade. E o negro brasileiro, não é novidade para ninguém, sempre passou por um processo de exclusão, né? Total. Todo e qualquer tipo de exclusão, principalmente no turismo, né? Você vê o corpo negro no turismo a serviço de alguém. A gente sempre discute isso, por exemplo, quando você tem uma cadeia de hotéis, você tem um grande hotel. Você não vai ter um negro na recepção. Você vai, porque ele vai ter contato visual, ele vai ter uma interação com o turista, né? E as pessoas se incomodam com aquele negro naquela posição, porque ele pode ser bilíngue, pode falar mais, né, trilíngue, né? Agora ninguém se incomoda, né? Sim. Você tem um profissional super bem qualificado ali, negro, e as pessoas acham que ele é o porteiro, né? Ele é o porteiro porque é o natural das pessoas. Aquele corpo negro, ele precisa estar a serviço, mas ele não pode ter interação. Então, ninguém se incomoda de ter um porteiro que abra a porta para você, né? Ninguém se importa de ter uma camareira que arruma o seu quarto, que seja negra, mas se incomoda se você tiver uma pessoa que vai ter interação com você. Então, quando a gente fala no próprio viajante negro, essa possibilidade das pessoas hoje, as pessoas negras, de escolherem os seus espaços, se estão vindo para os quilombos, se estão vindo para comunidades tradicionais, aqueles que também têm um poder econômico maior estão indo para a África do Sul, estão procurando o continente africano justamente para se colocar dentro da sociedade brasileira, para se entender como quem ele é dentro dessa sociedade brasileira. Muito interessante. Eu acho que como a Rota da Liberdade, a gente vê hoje, acho que a Poliana sabe disso, e a Mariana muito também, que a gente tem uma vivência aí tanto no projeto Bagagem quanto na rede Turisol, que é uma rede informal no Brasil hoje, que reúne atividades de turismo de base comunitária no Brasil inteiro, né? E a gente vê que, como essa experiência da Solange, muitas experiências vão emergindo pelo Brasil, de norte a sul. A gente tem do Rio Grande do Sul à Amazônia, experiências riquíssimas, que são pouco conhecidas, algumas mais, outras menos, né? Acho que a gente está num processo evolutivo muito bom, isso tem começado a vir para a pauta, né, de algumas ações. Nós estamos aqui hoje falando num fórum, que é um fórum que muitas pessoas que podem estar ligadas ao turismo mais tradicional estão ouvindo, por exemplo, né? Mas eu acho que muitas experiências ricas se estão espalhadas pelo Brasil, e isso vem se tornando um movimento, né, de um Brasil que a gente chama de Brasil autêntico, que traz a genuinidade do que a gente tem, o nosso melhor para a pauta do turismo, né, para socializar isso com as pessoas. E nesse sentido a gente já pôde participar até de movimentos, não só falar desse movimento em eventos internacionais também ligados ao turismo sustentável, né, e acompanhando essa paridade aí tanto na América Latina quanto no mundo. E eu acho que a Mariana ela tem assim uma experiência boa para falar desse conjunto grande de experiências que vem pelo Brasil, e a gente está recebendo aqui algumas perguntas que eu vou fazer depois que a Mari falar também. Tem uma do querido Pedro Nassar, que ele está fazendo um comentário aqui muito legal, que eu acho que é importante.
E a Geisiane está falando que educar o viajante é muito importante e necessário, porque se a gente quer um turismo responsável de fato, a gente não deve lutar por uma educação formal voltada para o turismo, valorização cultural, patrimonial, ambiental e ética, já que a atividade é super importante e um dos maiores movimentadores e pilar da economia mundial. Né? Então, assim, ela está falando que a gente deveria lutar mais por uma educação mais ampliada, né? Que falasse dos elementos que são elementos fundamentais no turismo. Mas a Mari vai falar sobre as experiências brasileiras, que eu acho que é muito importante para complementar aí o que a Solange já falou, e eu acho que depois nós vamos bater uma bolinha, nós vamos falar muito aí de educação, porque educação eu acho que é a base, vamos falar dos desafios, mas eu acho importante a Mari pontuar as experiências, que tem muita coisa bonita que acontece já no Brasil, mas é isso, não acontece da noite para o dia. Esse é o caso. Com certeza. Não se faz com da noite para o dia Ju. um destino de base comunitária, né, Mari? Isso, eu estava escutando vocês aqui pensando várias coisas, sabe? Eu acho que foi muito interessante esse ponto que a Ana começou trazendo, né, da diferença do turismo sustentável, porque realmente eu acho que essa palavra sustentável, acho que muitas vezes as pessoas não estavam entendendo, né, e muito menos conseguindo alcançar a sustentabilidade, estava uma coisa quase utópica, né? E a palavra foi ficando esgarçada, né? E aquele greenwashing todo. E eu acho que o responsável, ele traz uma coisa mais viável, uma coisa mais acessível para quem está começando. E a gente está falando aí de um percurso, de uma tentativa, tanto para quem está no trade, como para quem está viajando, né? Então, é nesse sentido também que a gente quer trazer exemplos para que as pessoas que estão inspiradas aí em viajar diferente, em viajar de uma forma mais responsável, saiba, né, o que procurar, o que fazer, né? E nesse sentido, eu acho que a gente está num momento muito importante para isso, né? Que é esse momento de pandemia, e entrando um pouco no tópico que o Pedro já deu essa cutucada na gente, a gente está em pandemia ainda, né? Algumas pessoas estão muito cansadas da pandemia, já estão falando nas viagens pós-pandemia, mas estamos em pandemia ainda. Então, é um momento para a gente falar muito de responsabilidade com as comunidades, né? E a gente ficou pensando um pouco aqui se a gente ia falar de turismo comunitário, se a gente ia falar de turismo sustentável, se a gente ia falar de turismo responsável. E a gente escolheu falar de turismo responsável porque esse é um tema mais amplo e é um tema extremamente necessário, porque a gente precisa falar de uma forma responsável de viajar, independente se é para a comunidade, né? Independente de para onde a gente vai, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Eu acho que é um momento de repensar tudo, principalmente as viagens, né? E para a comunidade, então, nem se fala, né? A gente está aqui falando, teve o painel da manhã sobre os indígenas, então, sobre a Amazônia, então, nem se fala. A gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente transita hoje, o que a gente está levando em todos os sentidos, né? E agora no sentido sanitário também. E aí eu gostei muito também de ouvir a Solange, eu acho que a gente está, né, nesse momento aí de usar o turismo também para descobrir como que as pessoas, né, descobrir outras pessoas, né, outras formas de viver, interagir com essas outras formas de viver, e isso é muito rico, né, e isso é maravilhoso poder viver né, conviver com formas tradicionais, né, então isso é maravilhoso. Ela falou um pouco da cultura quilombola, e aí eu puxo um pouco para o Grão de Luz e Griot, por exemplo, que é um grupo da Bahia, né, lá da Chapada, que é maravilhoso. Eu acho que a gente pode dar um exemplo aí também, lá do Rio de Janeiro, né, a Pequena África, lá do Conectando Territórios, que também acho que é bem interessante. O pessoal do Quilombo do Campinho também é um pessoal aí que está bem estabelecido já, e ali, além do pessoal quilombola, a gente tem também... Quilombo do Campinho em Paraty, né? Paraty, Chegando em Paraty, né? ali. Só para a gente localizar. E ali é a rede em Andereco, né? Então você tem ali quilombola, você tem indígenas, você tem caiçaras também. Caiçaras. Então você tem um grupo ali maravilhoso que está bem instituído ali, e para poder, né? Peguei uma linha ali dos quilombos, mas eu acho que, para mim, assim, um grupo, né, que eu tenho que retomar um pouco, vocês devem estar vendo a minha boneca aqui, quem assistiu desde o início, viu Jequitinhonha, né, no nosso vídeo, e a gente tem um grupo, assim, do coração, né, que a gente
trabalhou na formação do grupo de turismo de base comunitária do Jequitinhonha entre 2011 e 2015, mais ou menos, e agora ele está em operação pela Vivejar, que é ali em Campo Buriti, Coqueiro Campo, e a gente recomenda muito que conheça esse grupo. E também um grupo em Araçuaí, que é operado pela Dedo de Gente, que é uma cooperativa de jovens, que é maravilhoso também. Lá no Jequitinhonha tem um grupo quilombola também. Como é que chama o grupo quilombola do Jequi, Ju? Rota dos Quilombos. Rota dos Quilombos, né? Então, assim, conheçam o Jequitinhonha, em Minas Gerais também, que é um turismo muito diferenciado, muito interessante. Né? No Ceará tem 2 grupos também maravilhosos, que é a Rede Tucum, que o pessoal está participando aqui do evento, né? E tem a Fundação Casa Grande também, que fica no sertão do Cariri. Então, não sei se vocês estão com um bloquinho aí, tá, gente? Fica as dicas aí, que são lugares Tem uma voz aí atrás de maravilhosos. você, Mari. Tem? Peraí. E por último, assim, dar umas dicas de Amazônia também, né? Eu acho que a Amazônia, o Pedro que deu, né, fez essa provocação aí sobre... O Pedro, ele fez uma pergunta que eu ainda não fiz. Quem fez a provocação da educação, de educar o viajante, foi a Geisiane Rosa. O Pedro fez uma outra pergunta que também tem a ver com isso que você está falando, né, da sustentabilidade, da responsabilidade, que acho que todo mundo vai poder falar sobre isso, mas está mais ligado à política pública. Então, vou deixar você fechar, depois eu faço a pergunta do Pedro. Tá bom. O Pedro é da Pousada Uacari, que também, assim, quem não conhece, precisa conhecer, que é um super case brasileiro de sustentabilidade no turismo, né? É uma pousada que foi criada pelo Instituto Mamirauá, né? Lá próximo a Tefé, e que está agora na fase final de transferência para a comunidade da parte de gestão, e eles têm ali um case mesmo de sucesso de gestão, de sustentabilidade, de responsabilidade. Então, eu recomendo muito, além de ser um espaço maravilhoso, super lindo no meio da floresta. E para a operação, né? E ali também no Pará, eu recomendo muito conhecer o movimento das mulheres da Ilha de Cotijuba, que é um movimento lindo também de mulheres. E para a operação deles, e principalmente das comunidades indígenas, eu recomendo muito conhecer o Coletivo Muda, que tem as operadoras mais incríveis do Brasil. Então, tá lá, além da Vivejar, que eu já citei aqui, né, que é da Mari, que foi minha sócia e tudo, além da Poli, que é da Viari, que está aqui, além da Solange, que é da Rota da Liberdade, que está aqui, a gente tem a Turismo Consciente, que trabalha muito com o turismo indigenista, a gente tem lá Me ajuda aí, Poli, quem está lá? O Ed, da Araribá. A Vivenciar. Na Amazônia Gabiraba. tem a Gabiraba Estação e a Gabiraba. Vivenciar. Estação Gabiraba. O Manati Lodge. Isso. A Poranduba, que é da Amazônia também. Tem Turismo de as experiência. melhores operadoras. Isso, turismo de experiência. Exatamente, fazendo propaganda que a gente para amigos. tem experiências também que são experiências que não estão só interiorizadas, né? Elas são experiências aí, como a gente tem o Ed da Araribá trabalhando muito em São Paulo, né? A gente tem algumas experiências de base comunitária no Rio, né? Assim, na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que existem... Babilônia é incrível. A gente tem aí a gente tem no Paraná, a gente tem experiências, né? Acolhida na colônia, né? Maravilhosa. Acolhida na colônia, Santa Catarina, enfim. Paranaguá ali também, eles estão estruturando agora, mas está muito legal. Então, assim, existe um conjunto grande de experiências que são protagonizadas, né, pelas próprias comunidades, que hoje começam a ser operadas por operadoras que vêm com a responsabilidade como seu principal atributo, né? E por isso são operadores de turismo responsável, e o Coletivo Muda é um grande exemplo disso. É um exemplo de aliança, né? Que eu acho que é importante, a gente está falando assim como o projeto Bagagem, assim como todo mundo que a gente está colocando ali, e eu acho que isso é estratégico para o Brasil hoje, né? A gente se organizar. A gente tem a rede Turisol, que é uma rede informal, onde todo mundo conversa com todo mundo, a gente fica sabendo hoje das informações, isso é muito importante também, mas a gente tem as organizações coletivas que estão, né, trabalhando e batalhando, e acho que
o diálogo com as organizações que são as organizações do turismo, do trade, o diálogo com a gestão pública, o diálogo com as possibilidades de fomento, eu acho que são fundamentais para a gente fazer esse movimento do turismo responsável crescer e as pessoas entenderem a riqueza que é essa forma de fazer turismo, que é o turismo de base comunitária, e que o quanto que o Brasil tem, não só de potencial, o que a Mariana citou aí já é ação, é atividade, é território em operação, né, Mariana? Exato, tem muita coisa para a gente conhecer e conhecer com responsabilidade, né, Ju? Porque é isso, são comunidades, né? São grupos tradicionais, né? Exatamente. Tem que saber como ir, qual momento. E aí é que vem a pergunta do Pedro. O Pedro pergunta, ele fala assim, eu tenho uma questão. Algumas empresas vendem turismo responsável seguindo o conceito que a Ana explicou, ou seja, isso que a gente está falando, a gente ter, né, o turismo, a responsabilidade de ser sustentável. Mas e agora que o Ministério do Turismo se apropria do termo, mas com um sentido todo diferente? Essa é a pergunta do Pedro. E aí eu convido todas as meninas, porque eu acho que nosso bate-bola final aqui, a finalização, é para a gente falar dos desafios, né? A gente já falou aqui que a gente tem... falou dos conceitos, falou da base comunitária, a gente já falou dos coletivos, a gente falou de uma experiência real, que é a Rota da Liberdade, a Mari trouxe várias outras experiências, e a gente tem aí um grande, né, potencial para ser referência mundial, sim, eu acredito muito nisso. Assim, as pessoas olham para o Brasil e elas desejam o Brasil de uma outra forma, né? E a gente pode mostrar esse Brasil, aí é que tá. Mas a gente tem desafios demais. E eu começo por essa pergunta do Pedro, que está ligada diretamente às questões de uma política, né, que fale de fato o que é, e não se aproprie de um termo para mostrar uma, sei lá, de repente, né, Pedro, aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, eu convido as minhas colegas aqui para a gente fazer as nossas considerações sobre essa questão e dos desafios que a gente tem para se tornar mesmo, para o Brasil se tornar mesmo uma referência em turismo responsável a partir desse potencial gigante e disso que a gente já tem em atuação acontecendo, né? Assim, e que a gente vem trabalhando muito e enfrentando muitas questões que vão da resistência à terra até um olhar mais crível sobre esse potencial, né? Assim. Eu queria comentar só um comentário rápido sobre isso, assim, que esse selo eu vi que teve 11,5 mil downloads, né? Que o selo você entra, faz uma autodeclaração e faz um download. E aí eu fiquei me perguntando, quem nunca passou por alguma coisa, aqueles termos, né? Que você passa rapidamente e coloca declaro que li e passa para frente, né? E me pergunto se 11,5 mil pessoas leram e se elas leram, se isso é suficiente. É isso. E aí, meninas, quais os desafios que nós temos para tornar o Brasil uma referência mundial em turismo responsável? Eu acho assim, que eu jogo muito, eu queria só abrir falando que eu acho importante demais a gente pensar que turismo, de qualquer forma, é um setor integrado. Ele é interligado, ele tem que ter comunicação entre si, ele abrange uma cadeia gigante de serviço, de inteligências, mas a gente tem que ter uma governança mais inteligente sobre isso e ter o sentido da interdependência, né, assim, vigorando entre todos nós. A gente pode fazer relações mais saudáveis. Eu acho que esse é um grande desafio que eu vejo no Brasil. E isso está ligado também à necessidade de políticas públicas eficientes, estruturantes, que falem, de fato, com a realidade do Brasil e que ouça o Brasil, que ouça os territórios, que ouça os empreendedores, que ouça os gestores, e que a gente faça também com menos dependência disso.
Que a gente se comunique e converse, mas não dependa. Fala, Ana. Eu acho que é muito isso que você falou. Eu acho que também essa pergunta do Pedro também tem a ver com grande parte do que a gente falou aqui, que é a questão realmente da gente comunicar, e tem a ver com a pergunta da Geise também, que é sobre ser transparente na comunicação e na educação com os viajantes também, né, com o nosso público e com a gente mesma, é claro. Então, assim, a gente transformar turismo responsável em segurança sanitária não dá, né? Assim, confunde as pessoas. É muito importante que a gente leve esse debate, assim, que as pessoas entendam que não é só isso, se for por uma questão de marketing, de propaganda agora, enfim, que seja, mas assim, a gente não pode paralisar e se limitar, né, e entender que isso é turismo responsável, porque não é, né, e a gente precisa avançar nessa discussão para além disso. A gente, inclusive, porque a gente tem também essa questão, assim, da gente na prática, avançar as discussões para além de não ficar só na questão dos protocolos, né? Todo mundo está falando que vai ser lindo o turismo sustentável e tal, mas como é que a gente faz na prática? A gente não pode ficar só preso nos protocolos, né? Vamos pensar nas outras questões também. Então, e que o Pedro está falando tem muito a ver também com um certo greenwashing, né, gente? Porque, né, assim, é aquilo que eu falei, a gente está falando que é o que as pessoas querem ouvir, né? Então, eu acho que isso passa muito mesmo também pelo próprio consumidor, sabe? Eu acho que o consumidor tem uma responsabilidade muito grande quando ele olha selos. Eu quero perguntar o que isso quer dizer, quais são os protocolos, como é que vocês fazem isso? Não adianta eu ver um selo aqui na parede, na porta do empreendimento, para eu só confiar que isso está ok, que isso é responsabilidade ou sustentabilidade, entendeu? E nenhum dos dois é saúde sanitária, né? Então, acho que isso é um grande desafio, assim. Mari, eu estou indo pela telinha aqui, Poliana, Solange. Eu acho que é esse o desafio, né? Ele é autodeclarável e é isso, a gente está, de repente, misturando, isso que a Ana falou é muito sério, a gente está misturando um turismo responsável com um selo meramente sanitário e que é autodeclarável. Então, você tem um momento, assim, que a gente ainda está durante a pandemia e que a gente já tem aí 11 mil selos que 11 mil estabelecimentos que já fizeram download autodeclarados. Então, a gente começa a se perguntar se isso está sendo responsável mesmo, né? Se essas pessoas estão realmente tendo uma postura responsável. Então, eu acho que aí, mais uma vez, a gente precisa, como trade e também como viajante, se questionar. É claro, gente, como trade, a gente precisa sobreviver financeiramente. Então, a gente também não quer aqui ser aqueles críticos, falar, não pode voltar de jeito nenhum. Não, cada um sabe, né, da sua forma aí, cada um tá vendo como que precisa fazer, né? Não é aqui ter uma postura xiita, né? Mas com responsabilidade, exatamente. Então, é um momento de pensar aí e também, né, viajar também, sim, mas é um momento da gente pensar como fazer isso, né? Não fazer isso massivamente, né? É isso, não é o momento de fazer isso massivamente, é o momento de fazer isso de forma realmente responsável, né? Eu vejo também um dos desafios essa questão da educação. Eu quero aproveitar esse comentário da Geisiane, porque eu acho que a educação ele é a base da nossa mudança, sabe? Do pulo, sabe? Do salto nesse Brasil para quase tudo. E no turismo não é diferente. Então, eu acho que ela traz aqui a educação do viajante, né? E a educação também, a formação, a qualificação dos profissionais, então, assim, como é que a gente traz isso para a prática, né? E eu acho que isso é um grande desafio. Eu falo muito que, assim, a gente tem que ter políticas públicas eficientes, mas eu acho que a gente pode também trabalhar o processo educacional naquelas comunidades onde a gente está atuando, e a gente faz isso nos processos onde a gente trabalha, né? A gente levar a informação correta, a gente trabalhar com grupos que são grupos diversos, trabalhar com as crianças, trabalhar com os professores,
né? Enfim, eu acho que existem formas, assim, nós na Raiz fazemos muito isso, por exemplo, quando a gente está trabalhando nos territórios, porque a gente não pode ficar dependendo né, da política pública vigente, educacional, que não fala de turismo, por exemplo, na educação fundamental e na educação fundamental, por exemplo. Não existe, eu nunca ouvi falar em turismo. Se na minha casa eu não fosse uma estimulada permanentemente, desde criança, a ser curiosa com o mundo, eu não seria uma viajante desde os 15 anos de idade. E eu tenho 60, né? E isso falou muito para mim, para minha formação, foi minha escola principal. Mas como a gente trabalhar esse desafio da educação hoje, né, nos territórios? Eu acho que a Solange, que é uma historiadora como eu, deve ter também uma visão sobre isso, né, Solange? Assim, de qualificar não só Sim, tanto o viajante quanto os profissionais, né? os profissionais. Aqui a gente pensa, por exemplo, falando em política pública, uma tentativa, por exemplo, é através da regionalização do turismo, de chamar as instâncias de governança a dialogarem com as secretarias de educação, né? Para que o turismo faça parte da educação formal. É aproveitar, por exemplo, momentos como esse ano, que é o ano mais incrivelmente louco que nós já vimos, que nós estamos à beira de eleições municipais e que toda ela basicamente está ocorrendo dentro do ambiente virtual, para tentar educar o candidato, né? Para que ele também paute o turismo, tenha um entendimento. Então, aí também eu acho que vale muito o trabalho dos conselhos municipais de turismo, no diálogo com outros conselhos, principalmente com a educação e com a cultura. A gente tem que usar todos os espaços possíveis. Nós precisamos de mais MAPs. Nós precisamos, talvez, todo dia ter um, ou pelo menos ter uma vez por mês, Carla. Porque a gente precisa falar sobre, falar com embasamento, com conhecimento. Eu, por exemplo, a comunidade, o Quilombo da Fazenda, eles não vão abrir para o turismo, provavelmente até o final do ano. Até porque eles estão dentro de um parque estadual. O Parque Estadual da Serra do Mar também está fechado, mas os turistas já estão indo lá. O turista que não tem responsabilidade já está invadindo aquele espaço, porque ele não está nem um pouco preocupado com o morador. Ele está preocupado que lá tem praia e lá no Quilombo tem cachoeira, né? Então, ele não está nem aí se essas pessoas estão correndo risco ou não. Então, eu, como empresária, estou começando a discutir hoje roteiros para 2021. Mas para a dona Laura, para o pessoal do Quilombo também, que são meus parceiros, não ficarem desassistidos, hoje a gente está fazendo, a dona Laura está dando oficina de gastronomia quilombola pelo portal do Diaspora.black. A gente que é um portal super interessante, né? É muito bacana, é muito legal. A gente estava num crescimento gigantesco do afroturismo para 2020. A gente estava no topo, e aí a pandemia veio e fez a gente voltar totalmente, mas o portal que estava totalmente de vendas de experiências se transformou num portal de vendas e de experiências digitais, né? Então, hoje eu e a dona Laura, a gente se conversa quase o dia todo, a gente planeja qual vai ser o prato que ela vai apresentar na próxima oficina. A gente está abrindo enquete agora para perguntar para quem vai comprar as oficinas o que é que eles querem aprender, né? Isso é outra realidade interessante. Desculpa te cortar, Solange, assim, da diáspora, né? Porque, assim, para as pessoas acessarem a Diaspora Black, o portal, né? Porque é importante, é uma outra realidade que está ligada diretamente ao turismo responsável, ao turismo de base comunitária, às experiências afro no Brasil, de turismo, né? Assim, de turismo afro-responsável. Então, assim, você vê como a coisa está crescendo, né? Agora a gente... É isso, né? Estão se reinventando, né, Solange? A gente está se reinventando, se preparando
para essa volta que a gente também não vai, a gente não sabe quando vai ser, mas quando for, tem que ser com responsabilidade total. Eu não vou colocar a minha comunidade em risco, eu não vou me colocar em risco. A gente estava discutindo isso num grupo de guias de turismo, por exemplo, né? Porque as empresas de ônibus apresentaram o protocolo. Mas aí eu sou guia de turismo. Quando eu desço do ônibus, eu tenho que ficar com a minha mãozinha lá para o turista descer do ônibus. Eu já não posso estar mais com a minha mãozinha lá para esse turista descer do ônibus. Esse turista vai segurar naquele corrimão e o motorista vai ter que higienizar aquele corrimão cada vez que um turista põe a mão naquele... Ou seja, quanto tempo vai durar uma descida? Não, eu já não vou poder colocar 40 pessoas dentro de um ônibus. Pois é. Né? Tem isso. Eu vou colocar 20. Mas imagina quanto tempo vai durar a descida dessas pessoas do ônibus. É verdade. Eu não posso deixar de pensar nisso, eu não posso ser irresponsável e dizer, não, vai ser simples, né? Vai ser. Então eu vou ser a chata da turista, da guia, que vai ficar atrasando a descida das pessoas de dentro do ônibus e vai atrasar o passeio, né? Eu tenho que pensar que eu posso ter um turista que não vai querer tirar a máscara, imagina. Tudo isso a gente precisa pensar e tudo isso é educação. Bom, acho que a gente está chegando aqui no final, né, do nosso painel. A gente fica, se deixar, a gente fica conversando aqui a tarde toda, até de noite, mas a gente ainda tem um painel lindo que vai fechar esse fórum. O MAPS, como a Solange disse, que está muito bacana e que a gente precisa de muitos, né, Solange? Mas eu não sei se a Poliana gostaria de fazer seus comentários finais também, a Ana, para poder a gente encerrar com os nossos agradecimentos. Eu só assistindo vocês e concordando, né? Eu acho que estava todo mundo já vendo. Sim. Mas eu acho que só mais uma coisa, pensando nessa coisa do responsável, de pensar, se você estiver retomando agora no turismo, pensar um pouco além do selo e além dos protocolos, e através desse papo que nós tivemos, o que realmente é responsável no seu trabalho. Se você... eu estou recebendo muito e-mail na agência de hotéis, que estão falando, a gente está seguindo todos os protocolos, mas o que eu quero saber como agente é se o destino quer receber turista, se o seu hotel está recebendo turista, os atrativos realmente estão abertos, se eles estão abertos, quais são os protocolos, e também o que seu vizinho naquele restaurante está fazendo, assim, então tentar trabalhar, voltando nisso de se integrar, né, de todo mundo conversar, e também se cobrar e educar o turista, não deixar que o turista chega no seu hotel sem máscara, fazendo, sabe, gerando um certo desconforto para as outras pessoas que estão lá, só porque aquilo que a Mariana falou, eu sei que está todo mundo precisando agora, mas a gente precisa se impor também como empresa se a gente realmente quer se chamar de responsável. E respeitar aquele destino em que você está atuando, seja emissivo ou receptivo. Eu acho que para mim eu vou fechar com isso. E também o meu muito obrigada. Fiquei até um pouco intimidada, é uma honra estar nessa mesa com grandes mulheres. Muito obrigada. Ana, o que você quer comentar aí, Ana? Eu acho que é isso, acho que a gente já falou bastante, acho que, enfim, o grande desafio mesmo, acho que a gente chega à conclusão pelo que a gente falou aqui, que a gente tem exemplos lindos, muita coisa incrível acontecendo de turismo responsável já no Brasil, muita gente se mexendo, o que faltam realmente, como a Jussara falou, políticas públicas, a gente não tem uma política pública de turismo responsável, de turismo de base comunitária, nossos vizinhos aqui do lado, né, tem políticas de turismo de base comunitária que realmente ajudam muito. A gente não se promove lá fora, por exemplo, com esse tipo de experiência, né? A gente ainda fica muito preso aí
passado, as coisas de sempre. Na hora que isso acontecer, nossa, vai ser um salto lindo. Então, a gente ainda depende muito de nós mesmos, né? Do setor privado, das iniciativas, né? Formiguinha, enfim, mas acho que a gente dando as mãos aí, como também vocês tinham falado, fazendo alianças, se unindo, entendendo o que é isso, que é todo mundo faz parte, essa cultura tem que estar, enfim, na cultura de todas as empresas, de todas as pessoas, e que a gente pode se unir. Eu acho que o caminho é por aí, a gente tem um potencial mesmo enorme. E agradecer muito por estar aqui nessa companhia super agradável dessas super mulheres. Obrigada, gente. Solange, você quer finalizar, agradecer? Quero agradecer muito, agradecer novamente a Carla, agradecer a vocês, porque cada momento que a gente pode ter de conversa sobre isso faz a gente ser um pouco melhor e faz a gente estar certa também de que a gente está no caminho certo. Então, meninas, muito obrigada, um beijo para todas vocês. Bom, Mari, você quer dar o recadinho final? Mandar um beijo para todas vocês, só isso. Obrigadão, Carla, pelo convite. Bom, então é isso, a gente quer agradecer, a gente sabe que o Brasil, fechando aqui, a gente sabe que a gente tem potencial sim para ser referência mundial, mas a gente sabe que nós já temos um conjunto de iniciativas que estão à disposição do público brasileiro que quer procurar viagens que transformam e que fazem diferença em sua vida, das pessoas, né, que vão com o olhar da responsabilidade e que querem trazer algo mais em sua bagagem. A gente sabe que a gente tem um conjunto aí de operadores e de coletivos e pessoas trabalhando em rede, começando a engrossar essa rede, né? Então, a gente tem o Projeto Bagagem, a gente tem a Rede Turisol, a gente tem o Coletivo Muda, começando a fazer esse movimento ficar mais fortalecido. E a gente sabe que a gente tem parceiros importantes que a gente ainda pode trazer para dentro desse movimento e que eles devem vir. Acho que isso é uma ação, né, que a gente deve estar pontuando. E a gente sabe que a gente tem muitos desafios, mas que a gente pode fazer mais se a gente tiver cada vez mais junto e disposto a conversar e a falar e a informar. Então, nesse sentido, Carla, obrigada aí pelo convite. Acho que é muito importante a gente ter uma plataforma dessa para conversar, para falar, para expor e para convidar pessoas que têm interesse nessa forma de enxergar o turismo, a estar com a gente, conversando, e acho que o movimento é um movimento, ele vai se fazendo por si só. Então, eu acho que a ação é nossa, o tempo é agora e a gente não pode esperar. Obrigada pela sua iniciativa, obrigada pelo convite. Acho que o fórum vai reverberar aí muitas coisas boas, tenho certeza. Obrigada por quem esteve também com a gente aí do outro lado da telinha. Bom, eu estou aqui, assim, me segurando, foi maravilhoso, a gente passou o tempo, mas, assim, com tanta tranquilidade. O Bill Reed já entrou, ele já está ouvindo vocês falarem, acho que há mais de 20 minutos, para ele também ver que coisa lindíssima o trabalho que vocês vêm fazendo e todas as pessoas que estão aí ligadas nesse movimento. Eu queria só fazer umas duas pontuações muito rápidas. Acho que quando Jussara fala, né, da escolha a ser feita, né, que isso tem a ver com uma escolha, eu acho que isso diz tudo, né? A gente escolhe o caminho que quer seguir, a bandeira que quer levantar, né? E eu costumo, para quem não sabe, eu sou psicanalista por formação, e eu costumava dizer para os meus pacientes, né, assim, que a gente faz as escolhas e se responsabiliza por elas, e mesmo quando a gente se omite, tem uma escolha, né? Então, acho que a gente está aí num momento bastante crítico. Quem vem acompanhando o fórum desde o primeiro dia, desde ontem, acho que a gente teve aí a mesa da emergência climática, a gente teve dados científicos seríssimos. Há pouco, na mesa da Amazônia,
a gente teve mais dados e informações seríssimas, né? Então, assim, tem aí um apelo claro, né, para as pessoas da nossa indústria, para os clientes que consomem a nossa indústria, sejam eles clientes finais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Que fique claro que estamos fazendo escolhas todos os dias e que na omissão também. E o que se coloca hoje como escolha no nosso mercado é isso, né? Vamos fazer um turismo sustentável ou insustentável? Vamos fazer um turismo responsável ou irresponsável, né? Então, eu acho importante as pessoas refletirem muito, muito nisso. Eu queria aproveitar, vou até usar aí de uma liberdade poética, apesar do tempo curto. A Jussara é budista, como eu, então eu tenho aqui um agradecimento profundo à minha monja, à minha sanga, que estão aí sempre abrindo, né, o caminho para mim, né, como a gente fala no agradecimento final, caminho iluminado. Então, Arro e minha sanga, muito obrigada. Eu queria ler para vocês justamente um texto de um mestre budista vietnamita, o Thich Nhat Hanh, que eu acho que fala muito sobre escolhas, né? Então, ele é assim, a gente está falando das 5 lembranças do budismo que devem ser recitadas diariamente. 1. Eu tenho a natureza daquilo que envelhece. Não há como escapar da velhice. 2. Eu tenho a natureza daquilo que adoece. Não há como escapar da doença. 3. Eu tenho a natureza daquilo que morre. Não há como escapar da morte. 4. Tudo que me é caro e todas as pessoas a quem eu amo têm a natureza daquilo que muda. Não há como não me separar delas. 5. Minhas ações são os meus únicos pertences verdadeiros. Não posso escapar das consequências de minhas ações. Minhas ações são o chão no qual eu piso. Queria terminar assim, esse painel. Meninas, ainda achou maravilhoso. Estou aqui com o coração quente de tudo que eu ouvi de vocês e espero que a gente possa, sim, realizar muitos fóruns e que eu não seja a única pessoa organizando. Eu espero que toda essa audiência que está aí com a gente faça parte desse movimento, faça parte da organização, para que a gente possa cada vez mais estar tranquilo e sabendo que as nossas escolhas são os únicos chão em que pisamos. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Um beijo para todas. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Beijo, gente. Bom, vamos entrar com o filme, porque o Be Read já está esperando a gente. Quem está aqui conosco vai ver agora o que é o turismo regenerativo. A gente vai ter uma chance muito especial de poder ouvir um dos papas do design regenerativo no mundo, Be Read, falando sobre isso. A gente vai ter também, para mim, um mentor, uma iluminação que foi Bento Cruz na minha vida, trazendo toda a questão do design regenerativo através da agrofloresta, através da permacultura. Então, acho que agora a gente vai fechar de fato, podendo entender um pouco esse passo além da sustentabilidade, que é também o turismo responsável, podendo contribuir na regeneração do planeta. Então, vamos colocar o filme.